situo, né, que essa discussão aqui ela tem que se dar lá no caderno, no que diz o caderno 2, que é a proposta do ANCS SN para a Universidade Brasileira, que continua bastante atual. É um acúmulo de discussão desde a criação do ANCS, que foi várias vezes atualizado e que a última versão é essa aí, de 2003, e que coloca alguns pontos para a universidade, dizer o que a universidade deve ser e o que a carreira docente deve refletir do que deveria ser a universidade. Eu coloco esses pontos, né? Então, nós temos a universidade como patrimônio social, a universalidade na produção e transmissão da experiência cultural, científica da sociedade, a capacidade de representação social, cultural, intelectual e científica, isso é a representação da sociedade, né? da universidade para a sociedade, e o que ela deve ser, né? E a contribuição, né, das instituições para a adequação das estruturas do Estado às aspirações democráticas, em especial ser elemento ativo de intervenção democrática na vida da sociedade brasileira. Então, nesse sentido, a universidade tem um papel importante a contribuir para a sociedade brasileira. Bom, e aí a questão, né, os fatores, né, que devem incidir na carreira com relação a esses dois pontos, né? Ao ambiente de trabalho né, e como que deveria ser a estrutura da universidade, né? Então, a questão do tempo de serviço, a possibilidade de progressão ao longo de toda a vida laboral, o conjunto das atividades docentes, né, ensino, pesquisa, extensão e gestão, e contemplar a variação do perfil docente ao longo da carreira e também por períodos específicos. Porque notem, né, esses quatro eixos de atividades, se a gente parar para pensar, né, na nossa própria vida de professor e no nosso ambiente, né, olharmos os colegas, né, que estão em volta, a gente vai perceber que esses eixos eles não se dão com a mesma intensidade ao mesmo tempo. Quer dizer, então, se a gente puder imaginar a variedade de perfis, digamos que a gente resolvesse, né, graficar essa variedade, a gente chegaria em coisas do tipo, né, se puder passar, coisas do tipo assim, né, a gente põe lá os 4 eixos e poderia, né, enxergar uma variedade. Aqui eu coloquei 4 exemplos, né, o professor A, B, C ou D, mas poderia ter uma variedade muito grande, né, de perfis de atuação docente dentro de um determinado período. Bom, e aí chegamos aí na proposta que está colocada aí pelo governo, né, recém-colocada pelo governo, uma proposta até bastante extensa em texto, né, mas que a gente pode rapidamente, né, destrinchar como uma proposta bastante ruim, né, para uma reestruturação da carreira no setor dos professores das universidades federais. Tá? A nossa carreira é uma das únicas que ainda não tem esse perfil do ponto de vista. Essa minuta foi apresentada recentemente pela Secretaria de Recursos Humanos lá do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e ela tem ela dá um viés produtivista à carreira docente. Isso traz esse viés para dentro da carreira docente, quando ela aponta, né, para que a avaliação seja feita nos mesmos moldes que a avaliação que é conduzida no restante do Serviço Público Federal. O PL não se apresenta como uma reestruturação de carreira. Na prática, ela seria uma nova carreira em cima da estrutura da carreira atual. E a proposta do governo, né, a evolução na carreira, fica atrelada ao cumprimento de metas. E essas metas são desvinculadas das condições de trabalho. Justamente o que a gente está na contramão do que a gente vem discutindo. E se você tiver que ter, veja, esse ponto de avaliação é polêmico, porque existem propostas de carreira, né, ou discussões da proposta de carreira que não se propõe avaliação, tá? E pelo menos não uma avaliação no sentido tradicional. Mas, enfim, se a gente considerar que a estrutura de carreira ela tem que prever uma avaliação para as progressões funcionais,
né, a proposta do governo vem na direção contrária do que a gente vem discutindo, que é justamente aquela questão das condições de trabalho. Né? Isso tem que ser levado em conta, né, em qualquer momento, porque as condições são diferentes entre as instituições e dentro da própria instituição. A clara intenção de achatamento salarial com a proposta, de novo, de criar uma classe em cima da classe associada com 4 níveis, que eles estão chamando de classe sênior. O vencimento básico na proposta que o governo faz, ele diminui a relação do vencimento básico e as gratificações, quer dizer, aumenta o peso das gratificações. Também no movimento contrário, né, que a gente vem discutindo a eliminação, a incorporação dessas gratificações no salário básico. Vencimento no início da carreira será menor que o atual, isso é, quem hoje concursa para adjunto 1, tá? Se essa carreira passa, né, digamos, o ano que vem vai entrar no primeiro nível lá de auxiliar, tá? Um salário de doutor, etc., mas o valor do salário é bem menor do que o salário de adjunto para a mesma titulação. E pelas contas aí, vai precisar de 8 anos para chegar no nível de salário de hoje. Prejuízo aos aposentados e os da ativa na transposição proposta. Como eu tinha falado, né, a transposição é realmente sem comentários. Né? Bom, a contraposição que nós, que a última reunião do setor das federais chegou a consenso, é que nós temos que apressar uma discussão ou uma formalização, né, de uma estrutura mínima, ou de uma proposta mínima para a carreira das instituições de ensino superior federais, por conta justamente da proposta do governo. Quer dizer, não basta só dizer não à proposta do governo. Né? Nós temos que construir uma nossa, né, que tenha um certo consenso, para que a gente possa contrapor e apresentar para o governo. Não, nós queremos esse modelo. E aí, a partir daí, vamos discutir. E para isso, então, a última reunião do setor, que foi em meados de julho, estabeleceu um calendário para fazer essas discussões na base, né, nas ADs, e esse calendário, então, ele segue agora de agosto até novembro. Então, em meados de novembro, a gente espera ter uma proposta relativamente consensual para poder contrapor, já que o governo ameaça encaminhar esse processo, esse PL, depois das eleições. Tá? Ele simplesmente apresentou, né, o PL, mas está em período eleitoral, então não quer discutir agora, mas quer apresentar lá adiante. Ele já avisou o seguinte, que não vai discutir o PL. Ele vai mandar para o Congresso e os interessados que vão ao Congresso para discutir com os deputados. Né? Então o nível está, no momento, está nessa assim, né? Quer dizer, não há uma possibilidade de mesa de negociação em relação ao PL, pelo menos por enquanto. Mas vamos ver, né, se até novembro a gente consegue forçar uma discussão mais objetiva. Então, eu acho que por hora, né, a discussão, esses pontos, né, são suficientes para a gente começar uma discussão. E eu agradeço, então, a todos e a todas aí pela atenção.